E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam aproveitando esse momento agora para estudar, certo? Para se preparar um pouco mais lá no nosso Enem, ok? Então hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor humano, certo? Dando sequência aí aos nossos conteúdos. Então, o sistema reprodutor humano, ele é formado por uma série de órgãos e estruturas que permitem a realização da reprodução sexuada. Lembrando que essas estruturas elas vão se diferenciar, né, lá no homem e na mulher, certo? A gente vai estudar separado o sistema reprodutor masculino e feminino, certo? Agora, o que é a reprodução sexuada? A reprodução sexuada, gente, é um tipo de reprodução que envolve troca de material genético, certo? Entre indivíduos da mesma espécie. Essa troca de material genético é a principal característica da reprodução sexuada, certo? É claro que a maioria das vezes a reprodução sexuada envolve a participação de gametas, como muitas vezes a gente costuma falar, mas a principal característica que dá para falar sobre a reprodução sexuada é essa mistura de material genético, certo? Quando o material genético do pai se mistura com o da mãe e forma assim um único ser que tem características dos dois e também pode vir a ter novas características, certo? Quais são as vantagens dessa reprodução sexuada? Então, ela vai promover o aumento da variabilidade genética. Ó. E por que é que a reprodução sexuada aumenta essa variabilidade genética? Por duas razões. Primeiro, a questão do crossing over que ocorre durante a formação dos gametas. A gente falou lá na aula de meiose, né, que acontece durante a fase de Paquítono da prófase 1, certo? E isso aqui da segregação independente dos cromossomos homólogos, que a gente vai falar melhor na aula de genética, certo? Mas essa segregação independente também aumenta muito a questão da variabilidade genética, certo? Então, esse aumento de variabilidade genética aumenta a chance de adaptação, né? Portanto, permite a evolução da espécie, né? Por isso, muito importante esse tipo de reprodução. E claro, o ser humano, né, somente faz o tipo de reprodução sexuada. Nós não fazemos reprodução assexuada, óbvio, né? Agora, claro, tem as vantagens, mas também tem as desvantagens da reprodução sexuada. É um alto consumo de energia, certo? Que vai ser usado durante a formação dos gametas, durante o próprio ato sexual. A gente gasta muita energia, claro, né? Mas é bom até gastar. A competição também pelo parceiro sexual é uma desvantagem da reprodução sexuada quando a gente fala a nível de espécie, né? A competição intraespecífica, certo? Então, essas seriam as desvantagens. Mas é claro que as vantagens, né, elas superam muito essas desvantagens aqui. Todo mundo gosta de gastar energia aí nesse processo. Vamos lá. Vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino primeiro, certo? Então veja, o sistema reprodutor masculino, ele é muito mais externo do que o da mulher, certo? A começar aqui a gente vai falar da bolsa escrotal ou escroto, certo? Que é o que? O saco escrotal, onde estão guardados os testículos, certo? O homem tem esse saco aqui, ó, chamado de escroto, né? E esse escroto serve para guardar justamente os testículos. Agora, por que é que os testículos precisam ficar aqui, né, no escroto? Por que é que ele não fica aqui embutido em algum lugar, né? Será que isso aqui só serve de enfeite? Na verdade não, gente. O que acontece é o seguinte, os testículos, né, são os locais onde ocorre o processo de espermiogênese. O que é isso, professor? É o processo de formação dos espermatozoides. E para que a espermatogênese ou espermiogênese possa acontecer, ela tem que acontecer a uma temperatura que gira em torno dos 34 graus e meio, certo? E nosso corpo ele está a uma temperatura entre 36 e 37 graus Celsius. Então o que acontece? Se o testículo estivesse embutido aqui em algum lugar do nosso corpo, ele estaria a uma temperatura muito elevada, certo? Para ocorrer o processo de formação dos gametas. E aí ele estando aqui no saco escrotal, numa parte meio que externa ao nosso corpo, isso faz com que a temperatura, certo, possa ser controlada, né? Num período, por exemplo, de calor, o saco geralmente ele fica mais afastado do nosso corpo, certo? No período de frio ele se contrai para poder aumentar a temperatura, mas sempre mantendo a temperatura menor do que a do nosso corpo mesmo, certo? Senão não aconteceria o processo de espermatogênese, beleza? Os testículos, como já falei, são os locais onde ocorre a reprodução dos gametas, certo? Mas também é o local onde é produzido o hormônio sexual masculino, a testosterona, né? A gente vai falar mais sobre hormônios em outra aula no sistema endócrino, certo? Mas a testosterona ela é responsável pelas características sexuais secundárias, né, masculinas, como o surgimento de pelos pelo corpo, a barba,
né? Também o libido, certo? A voz fica mais grossa. Isso vai acontecer lá pela puberdade, quando o homem começa a liberar muita testosterona, ok? Então essa é a função do testículo basicamente. Então, dentro do testículo nós temos os túbulos seminíferos, que são canais aqui, ó, onde acontece o processo de formação dos gametas, certo? Então esses gametas são formados aqui, ó, nos túbulos seminíferos e, certo? Esses espermatozoides eles vão sofrer uma maturação, uma diferenciação, na verdade, certo? Onde ele vai perder uma parte do citoplasma, vai ganhar cauda aos pouquinhos, ó, né? Vai ter a parte aqui chamada de acrosoma, que é rica em lisossomos, certo? O núcleo aqui, ó, essa região aqui repleta de mitocôndrias, para quê? Para gerar energia para que ele possa nadar, certo? Aqui estão as partes que eu estava falando agora, né? A parte da cabeça, que é o acrossomo, onde existe aqui os lisossomos, o pronúcleo, onde existe aqui o núcleo haploide, né? E a região aqui, a peça intermediária, onde se encontram as mitocôndrias. E essa cauda aqui, né, na verdade é um flagelo, beleza? E aí o espermatozoide é móvel para nadar lá até o óvulo, né, no sistema reprodutor feminino. Essas células de Leydig aqui, gente, elas sofrem a influência do hormônio LH. A gente vai estudar esse hormônio em outra aula também, certo? Mas esse hormônio aqui, ele vai estimular a produção de testosterona, certo? A produção de hormônios sexuais masculinos, ok? É um hormônio que vem lá da hipófise, certo? A célula de Sertoli, que produz a substância que nutre o espermatozoide, certo? E aqui nós temos o epidídimo. Então veja só, o espermatozoide foi formado aqui no túbulo seminífero, certo? Onde é que ele vai ser armazenado? Ele fica armazenado aqui nessa região do epidídimo. Ao mesmo tempo que ele é armazenado, ele também sofre o processo de amadurecimento, que é aquele que eu falei, onde há a formação da cauda, né, perda de citoplasma e etc. Certo? Quando o homem ele está lá, né, para ejacular, os espermatozoides vão sair daqui dessa região do epidídimo e vão seguir para canais chamados canais deferentes. Veja, aqui tem um epidídimo, e aí os espermatozoides saem para esses canais aqui chamados canais deferentes, um canal de cada testículo, certo? Esses canais vão conduzir o espermatozoide até a região da uretra, mas no caminho ele vai encontrar aí, certo, com a vesícula seminal, certo? Que é essa glândulazinha aqui, ó, que vai produzir o esperma, certo? Na verdade vai produzir uma parte do esperma, né, que vai nutrir o espermatozoide também, certo? E outra parte do esperma que vai ser produzida aqui pela próstata, que é essa glândula aqui, ó, certo? A próstata ela vai produzir uma parte também do esperma. Na verdade, mais ou menos assim. A próstata produz mais ou menos 50%, né? A vesícula seminal produz mais ou menos 45%, e os outros 5% vão ser produzidos aqui pela glândula bulbo-uretral, certo? Que é essa aqui pequenininha, apenas 5%. É produzido por essa glândula. Então essas três glândulas aí participam do processo de formação do esperma, beleza? Bem, saindo do canal deferente, certo? Passando aqui pelas glândulas para pegar o esperma, os espermatozoides vão seguir aqui para a uretra. A uretra é o canal por onde o homem elimina tanto o esperma quanto também libera, né, a urina, né? Então o canal comum entre o sistema reprodutor e o sistema urinário, beleza? Claro que essa uretra passa pelo órgão, né, principal do aparelho reprodutor masculino, que se diga assim, que é o órgão copulador, que é o pênis, né? O pênis, ele quando é estimulado, ele torna-se ereto, ou seja, ele fica duro, né? E por que é que ele fica, o que é que deixa o pênis ereto, né? Claro, além da excitação, a entrada de sangue, né? O sangue que passa pelo pênis faz com que ele fique ereto, certo? O pênis é formado pelos corpos cavernosos e o corpo esponjoso, que vai se encher de sangue promovendo a ereção do pênis. Então, toda vez que o homem está excitado, né, o homem se excita também muito pelo visual, né, não é só pelo toque, mas pelo visual também, né. A excitação vai provocar uma passagem de sangue maior no pênis, e aí essa parte aqui, ó, vai absorver o sangue e ele vai ficar ereto. Na frente lá do pênis nós temos a glande, que é uma região muito sensível, certo, para a estimulação sexual do homem, ok? É uma região repleta de terminações nervosas.
certo? Essa glande, ela é coberta pelo prepúcio, que é uma pele que protege a glande, né? Algumas pessoas, elas acabam fazendo o processo de circuncisão, que é justamente retirar essa pele e deixar a cabeça do pênis e a glande lá exposta, né? O que não vai causar nenhuma vantagem, nem também desvantagem, exatamente, certo? Agora sim, tem gente que não consegue retirar realmente o prepúcio e aí acaba desenvolvendo uma doença chamada fimose, né? Tem que fazer uma cirurgia para retirar. Essa circuncisão aqui dos judeus é uma questão de tradição lá do povo judeu, beleza? Bem, saindo do sistema reprodutor masculino, vamos falar agora sobre o sistema reprodutor feminino, né? O sistema reprodutor feminino, galera, ele tem muito mais estrutura assim, importante lá dentro do que fora para a questão da reprodução, claro, que para a questão sexual, né, a parte que vai interessar para a questão do ato sexual é claro que é a parte externa, mas para o ato reprodutivo em si está lá dentro, certo? Em sua maior parte, certo? Então, fora nós temos aqui, gente, ó, a vulva, né? A vulva ou pudendo feminino, que é toda essa região aqui externa, né? Muita gente chama isso aqui de vagina, mas na verdade não é vagina, isso aqui é a vulva, certo? A vagina é apenas o canal, que é esse aqui, ó, por onde o pênis vai penetrar durante o ato sexual, é o local também onde o bebê por onde o bebê vai sair durante o parto dito normal, né? O parto na verdade natural, certo? Todo parto na verdade normal, certo? O parto natural, que é pelo lugar onde o bebê onde a mulher foi, digamos assim, recebeu, né? Aí na sua formação embrionária, o canal por onde o bebê vai sair, né? Então aqui é a vagina, certo? A vagina ela vai estar protegida pelos pequenos e grandes lábios, né? Os grandes lábios aqui externamente, o pequeno lábio um pouco mais internamente, certo? Então essas duas regiões aqui protegem a região da vagina, certo? Nós temos logo acima aqui a uretra, que é o canal por onde sai a urina, né? Então são dois canais, um canal para o sexo e outro para o sistema urinário, diferente do que acontece no homem. E aqui em cima, gente, nós temos o clitóris, certo? O clitóris, né, é a região mais sensível da mulher externamente, certo? Ou seja, é a região onde ela vai ser estimulada mais facilmente durante o ato sexual. É uma região muito sensível, certo? Ao prazer para as mulheres, beleza? Bem, aqui só repetindo cada parte, né, que eu já tinha falado lá no slide, certo? Mostrando parte por parte, ok? De onde vai vir aqui o clitóris, como já tinha falado, o órgão do prazer. O clitóris, só por curiosidade, gente, ele é feito praticamente do mesmo material lá da glande, né, no pênis do homem, né? Então, veja que são as duas regiões sensíveis, né, no homem, que é a glande, e o clitóris aqui na mulher, certo? Bem, agora internamente, certo? Internamente o canal vaginal segue aqui até o colo do útero. O colo do útero é a entrada do útero, certo? É a região que vai separar o canal vaginal do próprio útero, certo? A mulher, né, antes de ter lá suas relações sexuais, ela tem uma pequena pelezinha aqui, ó, que é o ímen, certo? O ímen é uma película que delimita a entrada da vagina. Ela só existe durante a infância e é rompido geralmente no primeiro ato sexual, mas tem mulheres que também têm esse rompimento aí, né, sem ter um ato sexual. Às vezes o ímen é muito frágil e às vezes a mulher praticando uma atividade física qualquer, pode ser que rompa, né? E isso não vai significar que ela perdeu a virgindade porque perdeu o ímen, beleza? Vamos lá, a virgindade é mais uma questão de cultura do que biológica, na verdade, certo, gente? O ímen ele pode se romper geralmente no primeiro ato sexual, mas ele pode se romper também antes do primeiro ato sexual. Ou até tem mulheres que têm 1, 2, 3 atos sexuais e continua com o ímen aí, certo? O ímen elástico, certo? Então isso não dá para ser usado para determinar a questão da virgindade. A virgindade é mais uma questão cultural, né, que determina assim a fase em que a mulher teve a primeira relação sexual, certo? Mas não é nada biológico, ok? Bem, a vagina
canal vaginal, o canal que recebe o pênis, certo? E aí vamos ao útero, né? O útero é um órgão, né, elástico, certo, pessoal? Uma mulher que nunca teve filho, o útero ele pode caber na palma da nossa mão, certo? Mas quando a mulher passa, né, a ter filho, ele vai, antes do bebê crescer, o útero cresce, expande. Às vezes você vê a mulher já com barriga já bem grandinha, mas o bebê não passa de questão de poucos centímetros mesmo, certo? Às vezes o bebê está com 2 centímetros, mas a barriga da mulher já está grande. Tem mulheres que esse crescimento fica um pouco mais retardado, um pouco mais adiante, certo? Mas pode acontecer desse crescimento justamente pelo crescimento do útero, pela expansão do útero, certo? Então, internamente a mulher tem a região do endométrio, que é uma região onde o bebê onde o embrião vai se fixar, né? Durante depois da fecundação, na verdade, durante o processo de formação do embrião, a gente vai ver isso em outra aula, certo? Essa região do miométrio, né? Que é a região aqui que forma, né, a parte do útero, certo? E o colo do útero, como já tinha dito, é a região que vai estar associada à entrada, né, do próprio útero, certo? O miométrio está aqui, gente, tecido muscular que forma o útero, certo? O miométrio, gente, é o músculo que vai contrair durante o parto, certo? Aquela dor do parto, que é o processo lá de contração do útero, né, ele se dá pelo miométrio, que é um tipo de músculo liso que tem um tipo de contração involuntária, né? As contrações vêm pouco a pouco, aumentando, chega uma hora que, né, o número de contrações e o intervalo entre uma e outra acaba sendo compatível com o momento do parto, né? O médico ele vai saber exatamente quantas contrações a mulher tem que ter, a dilatação do colo do útero que a mulher tem que ter para poder ter o parto natural, como chama o parto normal, certo? Bem, as tubas uterinas, que são essas aqui, ó, é o local por onde o óvulo vai meio que caminhar, né? Ele sai aqui do ovário, vem para cá para a tuba uterina, certo? E aqui na tuba uterina é o local onde acontece a fecundação, ou seja, é por aqui, ó, que o espermatozoide encontra o óvulo, certo? Mais ou menos nessa parte aqui, na terça parte, ó, ok? Essa terça parte distal aqui, onde acontece a fecundação. E aí a célula, o zigoto formado começa a se dividir em 2, 4, 8, 16 e assim por diante, até chegar aqui no endométrio e sofrer um processo chamado de nidação, que é o processo em que o embrião ele se fixa, certo, no útero, ok, pessoal? Bem, os ovários são as gônadas femininas, né? Os ovários são como lá os testículos no homem, né? O local onde ocorre a formação dos gametas. Essa formação na mulher acontece lá ainda na vida intrauterina. A gente vai falar um pouquinho isso melhor na próxima aula para não misturar os assuntos, certo? Mas é aqui onde são formados os óvulos, né? Só um detalhe, gente, ó, na verdade a mulher não libera óvulo, né? Libera uma célula chamada ovócito secundária, viu? O óvulo só é formado a partir do momento da fecundação. É porque comumente a gente costuma chamar óvulo, né? E é para não estar falando ovócito secundário, toda hora a gente fala óvulo, mas no sentido de ovócito secundário aí nas questões, beleza? Aqui é a região interna do ovário, certo? Esse púrpuro lúteo aqui é o folículo ovariano que está em degeneração após a liberação do óvulo, né? Após a liberação do ovócito secundário, após o processo de ovulação. Esse ciclo menstrual a gente vai falar na aula de sistema endócrino, né? Mas há a participação de vários hormônios, como estrógenos, a progesterona, o FSH, né? E o LH, certo? O FSH e LH que vem lá da hipófise, ok? E que vai influenciar nesse ciclo aqui. A gente vai falar isso melhor em outra aula, mas só adiantando, o ciclo menstrual ele tem geralmente 28 dias, claro, para as mulheres que têm ciclo menstrual regular. E sempre no 14º dia, ou seja, no meio desse ciclo, a mulher sofre o processo de ovulação, certo? E aí o período que antecede 3 dias e que soma-se 3 dias aqui é o chamado período fértil, ou seja, se a mulher menstruou dia 1º, né? Lá no 14º dia ela libera o óvulo, 3 dias antes, ou seja, dia 11, e 3 dias depois, dia 17. Entre 11 e 17 seria o período fértil dela. Já vou deixar para explicar isso melhor
na aula de formação dos gametas e de embriologia também, viu? Vamos lá. Vamos falar agora sobre alguns métodos anticoncepcionais, certo? Vou tentar ser um pouco breve aqui, certo? Para não se estender muito esse vídeo aqui. Vamos lá. Então, esses métodos aqui, gente, o coito interrompido e a tabelinha, são métodos comportamentais ou naturais, certo? O coito interrompido consiste em o homem, né, quando sentir durante a relação sexual que vai ejacular, ele retira o pênis da vagina e ejacula fora, né, da vagina, certo? Ele vai ejacular fora do corpo da mulher. Então, esse é o coito interrompido. Esse método não é muito seguro, não é seguro. Por quê? Porque, primeiro, que tem homens que não conseguem controlar esse momento da ejaculação, e segundo, mesmo aquele que consegue e tira o pênis para ejacular fora do corpo da mulher, né, antes dele ejacular, ele já libera um líquido, gente. Aquele líquido que o homem libera quando está excitado, ele já tem espermatozoides, certo? E esses espermatozoides, apesar de serem poucos, ele pode acontecer eles conseguirem chegar lá na tuba uterina e fazer o processo de fecundação. Vai ser difícil, mas pode acontecer. Portanto, não é eficaz contra, né, a concepção, a gravidez. Bem, essa questão de não prevenir a DST, eu não vou falar toda hora, porque na verdade o único método que previne DST é a camisinha, né? É a camisinha. Todos os outros, nenhum outro vai prevenir DST, ok? Nenhum. A gente vai falar mais sobre a questão da prevenção à concepção ou gravidez. A tabelinha consiste em a gente calcular o período fértil, certo, da mulher. Lembre que eu disse que é 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação, né, que é o 14º dia. A gente estende para 4 dias antes e 4 dias depois por uma questão de segurança, mas geralmente a gente fala 3 dias antes, 3 dias depois do dia da ovulação, é o período que a gente chama de período fértil. Também é pouco eficiente porque os ciclos menstruais podem variar, mesmo aquela mulher que tem ciclo menstrual regular, né, algum remédio que ela tome pode alterar, até um desgosto no caso, até algo psicológico pode afetar esse ciclo aqui na mulher. Portanto, ele não é confiável também, certo, para evitar a gravidez. A camisinha, como já tinha dito, o único método que é capaz de evitar DSTs e também gravidez, certo? Todo mundo aí acho que conhece, né? Mas é um método bastante eficaz, né? Onde a camisinha vai proteger o pênis ou então lá a vagina, certo? Durante o ato sexual. A camisinha masculina é colocada no pênis somente ereto, né? E a camisinha feminina que pode ser colocada até antes da mulher sair de casa para uma festa onde ela vai ter relação sexual que ela não sabe se vai ter, ela pode até usar, né? Pode ser desconfortável, não sei, mas ela pode colocar antes, né? Durante o ato sexual não vai precisar parar para colocar a camisinha. Agora, um detalhe, não pode usar 2 camisinhas ao mesmo tempo, nem o homem nem a mulher, e muito menos os dois, né? Tipo, o homem usa a masculina e a mulher a feminina ao mesmo tempo. Isso vai aumentar a chance de rompimento da camisinha. Portanto, é uma camisinha, ou um ou outro, beleza? A pílula anticoncepcional, bastante conhecida, né? É um método hormonal, certo? Esse método hormonal ele vai estimular a liberação de alguns hormônios que vão evitar, né, que a ovulação aconteça, né, que o óvulo seja liberado e esteja disponível lá para a fecundação, né? Vai variar muito, tem uns que são 21 comprimidos, tem outros que são 28, certo? Isso varia muito. E aí um detalhe, né? Quem deve passar esse método, gente, é o médico, não é tipo a menina vai perguntar à amiga, né, qual é a pílula que ela toma, certo? Tem que ser o médico, mesmo porque a pílula anticoncepcional ela pode estar ligada, por exemplo, ao desenvolvimento de trombose, né? Uma doença muito perigosa, diga-se passagem, certo? Então é bom a pessoa evitar tomar a pílula anticoncepcional, a não ser que precise realmente, né, e que o médico ele passe para ela, ok? Nada de automedicação, gente, viu? A pílula do dia seguinte não é exatamente um método contraceptivo, ela não é exatamente um método anticoncepcional, ela é um método emergencial. Porque na verdade, quando você toma a pílula do dia seguinte, pode ser que a fecundação já tenha acontecido. Então a concepção que acontece na fecundação, ela já pode ter acontecido, viu? Pode ser que tenha acontecido, claro, não tenha grudado ainda lá no útero, né? Não tenha acontecido a anidação do embrião ainda, mas o embrião pode estar formado quando você toma,
Isso vai depender muito de quando você ovulou, né, de quando a sua relação sexual aconteceu, se aconteceu antes ou depois da ovulação. Se aconteceu antes, não, o que é que acontece? Se você tem uma relação sexual 2 dias antes da ovulação e você tomar a pílula anticoncepcional, ela vai, a pílula do dia seguinte, ela vai impedir que haja fecundação. Beleza, aí funcionou com o método anticoncepcional. Mas se você tomar essa pílula, né, um dia depois da sua ovulação, você ovulou ontem e aí teve uma relação sexual hoje, certo? Provavelmente a fecundação já aconteceu. Você vai tomar essa pílula amanhã, que é a pílula do dia seguinte, né? E o que é que vai acontecer? Essa pílula vai impedir que aconteça a anidação, certo? Portanto, ele é um método emergencial. E outro detalhe, gente, ele altera muito os ciclos de hormônios da mulher. Portanto, deve ser evitado ao máximo, certo? Isso aqui deve ser evitado ao máximo extremo mesmo, né? O melhor método mesmo, gente, é a camisinha que previne gravidez e DST, beleza? Diafragma é um método de barreira. É uma barreira de látex que é colocada lá no colo do útero, né? A mulher coloca antes do ato sexual, coloca também uma pomada espermicida para ajudar a matar os espermatozoides. Passou algumas horas, ele pode ser retirado, lavado e pode ser usado várias vezes. Diferente da camisinha. A camisinha, pelo amor de Deus, ninguém seja louco de guardar uma camisinha usada. O DIU, né, que é o dispositivo intrauterino, isso aqui é colocado pelo médico, né? O médico vai colocá-lo quando a mulher ela pretende não ter mais filho, por um tempo pelo menos, viu? É um dispositivo que pode ser de plástico ou metal, ele pode liberar hormônios ou não, né? O importante é que ele vai impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo e que haja fecundação, e pode acontecer também dele também impedir o que? A implantação do embrião. Por isso essa pergunta é abortivo? Quando fala que depende do ponto de vista, é justamente aquilo que eu tinha falado a vocês a respeito lá da pílula do dia seguinte, né? Veja, se o embrião já foi formado, se a fecundação já aconteceu e aí você impede a anidação, você está impedindo que o embrião se desenvolva. Então é um método que, a depender, pode ser abortivo, a depender não, depende do que foi que ele evitou. Ele evitou a fecundação? Não é abortivo, mas se ele evitou o desenvolvimento do embrião, né, ele pode ser considerado abortivo, né? A camisinha feminina já tinha falado lá junto com a masculina, né? E aí vamos aos 2 últimos métodos, que são a vasectomia, né, e a ligadura. São métodos que são cirúrgicos, antigamente chamados de irreversíveis, certo? Mas eles podem ter reversão sim, claro que não é uma coisa assim, vou fazer agora a vasectomia e depois eu pego e vou voltar. Não é tão fácil assim, mas pode haver sim um retorno. A vasectomia consiste em cortar os canais deferentes, né, no homem, também chamado de defecteria, né, onde os canais deferentes eles são cortados, seccionados, né, e amarrados para que os espermatozoides não passem pelo canal deferente para o homem colocar para fora na ejaculação. Veja, galera, o homem não perde nada com isso. Ele continua ejaculando, né? Lembre que o esperma vem lá da próstata, que está bem depois disso aí, certo? Está bem depois daqui, está lá para cima. Então o homem continua ejaculando, a diferença é que ele vai ejacular um líquido que não tem espermatozoides. Não vai perder potência sexual, não vai perder libido, não tem nada a ver, viu? Os espermatozoides formados, eles vão morrer, né, aqui, e vão ser excretados do corpo de outra forma, ok, pessoal? Já a ligadura, né, aqui é o corte das tubas uterinas, né, que vai impedir que o espermatozoide possa chegar até o óvulo, assim fazendo a sua fecundação, ok? É um detalhe importante, né, gente? A vasectomia é um processo tipo, se o homem fizer cirurgia hoje de manhã, né, a recuperação é muito simples, é bastante rápida, né, comparado com a ligadura. A ligadura, se a mulher fizer hoje, ela vai passar no mínimo 1 mês de repouso bem profundo, como se fosse inclusive o parto cesáreo, e mais 2 meses lá daquele resguardo um pouco mais relaxado, mas é um resguardo. Então é muito mais vantajoso o homem fazer vasectomia do que a mulher a ligadura, a não ser que a mulher já faça ela durante o processo do parto cesáreo. Já está lá com a barriga aberta, né? O médico já vai ter que abrir o útero, ele pode aproveitar para fazer essa ligadura, beleza?
Bem, pessoal, espero que vocês possam ter aproveitado o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez eu me ponho à disposição de vocês para tirar dúvidas, né, lá no WhatsApp. Viu, gente? Valeu, um abraço, se cuidem e até outra aula. Valeu, até mais.